para começar falando do Campeonato Mineiro, porque é o assunto mais quente do dia que a gente tem, né? A demissão do Filipão do Galo. Aconteceu aí nessa manhã, dia 20 de março. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Na verdade, a diretoria do Atlético decidiu na noite de terça-feira e agora na quarta o Filipão sendo demitido numa reunião lá na cidade do Galo. Ô, Fernando Martins e Miguel, o que você tem primeiro aí para falar pra gente sobre essa demissão do Filipão? Já levantando uma bola aí. Estamos às vésperas de uma final de Campeonato Mineiro, Cruzeiro contra o Atlético. O Atlético super pressionado no ano, com um desempenho muito abaixo do esperado. O que você acha dessa demissão do Filipão? Nem pergunto se é justa, mas antes eu quero saber o que você acha do timing aí da demissão. Foi meio que numa hora complicada pro Galo, né, Fernando? Uma hora complicada porque tá em vésperas aí de finais do estadual, mas nesse caso específico eu falo antes tarde do que mais tarde, né? Sim. E eu falo isso muito por conta do retrospecto recente do Filipão no comando do Atlético contra o próprio Cruzeiro, que é o adversário do Galo na final do Campeonato Mineiro, né? Foram 2 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro, o Cruzeiro superior nesses 2 jogos dentro da casa do Atlético. Eu acho que isso pesou muito também para a não continuidade do Filipão, além, claro, né, que a gente já sabe da relação dele com o torcedor também, e no último final de semana com os jornalistas, e no último final de semana também até respingando um pouco na instituição, né? Que eu acho que isso foi a gota d'água para a cúpula do Atlético tomar essa decisão. Deveria ter tomado essa decisão já no domingo mesmo, né, por conta disso, porque hoje já estaria provavelmente apresentando e iniciando um trabalho novo, né? Porque agora o tempo urge para o Atlético por conta dessas finais do Mineiro e também para a estreia da Libertadores, né? Então eu acho que o timing não foi muito certo, mas nesse caso o desligamento do Filipão, a demissão do Filipão já era esperada, já era necessária para esse time do Atlético. A gente via que os jogadores também já estavam assim... Vamos falar a verdade, né? Já estava de saco cheio desse trabalho, porque os próprios jogadores não estavam rendendo aquilo que esperam dele nesse trabalho. Você acha que é reflexo, Fernando? Se a gente viu o Hulk tendo aquele não vou dizer embate não, né? Reclamando uma hora do Scarpa que não tocou a bola para ele, depois num outro jogo os dois ficam ali alguns minutos conversando depois que acaba o intervalo, ficam discutindo sobre o jogo. Tava um clima meio ruim ali, pelo menos pelo que a gente via dentro do campo. Não que fora dele no vestiário estava ruim, mas dentro do campo as coisas não estavam se entendendo. Você acha que é reflexo do comando? Sem dúvida, né? A gente viu o Arana dando declarações também, falando sobre o estilo de jogo do Atlético e tudo mais, né, que não podia ficar lá atrás, não podia dar chance ao adversário e tudo mais. Essas questões do Hulk, do Scarpa, né, um reclamando com o outro, visivelmente a gente estava vendo que os jogadores não estavam se entendendo, mas não estavam entendendo o pedido, né, do próprio treinador. E isso, um jogador como o Arana, por exemplo, né, que quando o Rubens entra, o Arana se manda para o ataque. E joga bem, porque é a característica do Arana. Quando o Rubens não estava em campo, o que estava acontecendo recorrentemente, o Arana estava sendo um dos piores em campo. O futebol dele não estava aparecendo. Sim. E isso eu falo do Scarpa, o Hulk, o Paulinho. Hulk e Paulinho jogando juntos, próximos no ano passado, deu o que deu. A gente viu, o Atlético conseguiu ser o melhor time no segundo turno. Esse ano ele separa, coloca um na ponta e o outro no meio. Então, enfim... antes tarde do que mais tarde essa demissão, e é claro que estava refletindo muito no elenco. Eu acho que tinha, aí eu te dou a informação, tinha jogador que realmente não via a hora do Filipão cair fora do Galo. Olha só, informação aí no Firula do Fernando Martins e Miguel. Não estava funcionando muito, né, Gabriel? Tanto é que o Fernando traz a informação que os próprios jogadores não estavam gostando do Filipão. Qual que é a sua análise aí do momento que ele é desligado do Atlético? Ô Lucas, eu concordo com o Fernando e eu vou além. Eu acho que, nesse momento pode ter sido o momento certo para ele sair, mas isso demonstra uma total falta de planejamento da diretoria do Atlético, porque o Filipão, vamos ser sinceros, ele chegou no Atlético ano passado para tapar o buraco, né? Tinha ali o Cudê, que a torcida, tinha essa mesma história aí. Não estava indo bem no campo, aí tinha ali supostos problemas em vestiário,
com torcida, com jornalistas, beleza, o cara saiu. Traz o Filipão para tampar aquele buraco. O Filipão termina o Campeonato Brasileiro razoavelmente bem, consegue levar o time para a Libertadores, até falou-se em um possível título, mas isso aí eu coloco mais na conta do Botafogo que assim, o título escorreu pelas mãos do Botafogo. Mas enfim, se o Atlético tivesse um mínimo de planejamento com relação ao comando técnico, acabou o brasileiro, gente. Ô, Filipão, obrigadão aí pelos serviços prestados. Você terminou bem o brasileiro, mas é que agora a gente vai começar com um projeto novo. Talvez trazer um treinador mais jovem, menos experiente, mas que tem um potencial, um estrangeiro, enfim. Mas eu queria devolver uma pergunta aí até pro Fernando, que ele falou que antes tarde do que mais tarde. Você não acha que agora, véspera de final do Campeonato Mineiro, prejudica de alguma forma o clube, o time? Não, prejudica nada, na verdade, né? Eu acho que traz um ânimo novo, principalmente pro elenco, pro torcedor que não se vinha identificado com esse trabalho do Filipão. E claro, cara, a gente não dá para negar que a pressão para a final do Campeonato Mineiro é toda do Atlético, né? Sendo o Filipão um comandante ou não. O Atlético entra muito pressionado por conta das 2 derrotas perante ao Cruzeiro na própria casa e, obviamente, também por conta do elenco que montou, pelo valor, né, que é investido no futebol do Atlético. O Atlético é mais do que pressionado. A saída ou a permanência do Filipão, eu acho que é melhor ele ter saído agora. O time ganha um gás, tem aí 10 dias aí até o primeiro jogo da final. Eu acho que, em termos anímicos, né, eu acho que o Atlético ganha nesse sentido. A gente pode ver que isso não é prerrogativa só de agora no Atlético. O Atlético demitiu o Marcelo Oliveira na final da Copa do Brasil, entre um jogo e o outro, contra o Grêmio, em 2016. Caso histórico, né? Foi para a final, o último jogo foi com o Diogo Giacomini, né, comandando a equipe de maneira interina. Mas ali a vaca também já tinha ido para o Brest, porque tinha perdido de 3-1 para o Grêmio, um 3-1 mentiroso, que era para ter sido até mais, enfim. Show de Pedro Rocha. Cara, show de Pedro Rocha. O Grêmio chegou a fazer o terceiro gol. Não sei se vocês vão lembrar. O Grêmio chegou a fazer o terceiro gol com o Jeromel saindo do campo de defesa, levando a bola pela lateral e cruzando com 1 a menos. O Grêmio estava com 1 a menos em campo. Então, enfim. O Atlético não tinha que fazer naquelas finais. Cara, ele mandou o Marcelo embora e, enfim. É isso mas mesmo. eu vejo um pouco mais parecido com o Gabriel, viu? Pra gente encerrar o Filipão e partir pros nossos... para os outros times que estão em situações complicadas aí no futebol brasileiro, mas eu acho que o Fernando fala de antes tarde do que nunca, mas eu acho que é muito difícil... Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde, no caso, mas eu acho que é muito difícil a gente avaliar um pouco nesse sentido, porque era para o Filipão, como o Gabriel falou, ter saído antes, cara. Os números, eu estava olhando aqui os números do Atlético no ano, né? 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, né? Por número a gente não consegue ver ainda aquilo que o Atlético desempenhou dentro de campo. E no último Firula, o Fernando estava com a gente, eu até falei, gente, para o Atlético ser campeão mineiro é muito difícil, porque com o Filipão o time não faz mais, não vai fazer mais que isso, não potencializa o que ele tem de melhor do meio para frente com o Filipão. E essa avaliação nossa, com certeza, era uma avaliação que a diretoria também teve ao longo do tempo. Até mesmo na hora de contratar o Filipão. Porque quando contrata o Filipão pensando, nós vamos contratar um figurão aqui para tentar organizar a casa, mas não pensa lá na frente. E aí você termina o ano como o melhor time do segundo turno e fala, pô, como que nós vamos demitir o cara agora depois de uma recuperação que o Atlético teve? E aí entra num campeonato brasileiro muito por gratidão ao Filipão pelo segundo turno, muito pelo figura do Filipão, e aí chega no Campeonato Mineiro, vai deixando a água passar ali debaixo da ponte e chega numa situação de vésperas de uma final de campeonato e ter que demitir um treinador. Tudo bem, eu concordo, não dá para você falar, o Filipão não dá para ficar do Atlético, vamos deixar ele pelo menos fazer a final. Não, se não dá para ficar no Atlético, demite agora e arruma outro. Só que certamente você prejudica muito o time. Na minha opinião, discordando aí do Fernando, eu acho que prejudica muito para a final, porque se já tinha muita pressão, agora tem muito mais. Os caras vão entrar em campo com que identidade? Com a identidade do Filipão? Quem que vai colocar uma nova identidade? Não prejudica mais. Não prejudica mais. O futebol do Atlético já está prejudicado. O Atlético chegou à final agora por sorte e pela má pontaria do... Pois mas agora o Atlético tem dois caminhos. Ou você cria uma nova identidade, um jeito de jogar para o time antes de uma final, ou você segue o que o Filipão já estava fazendo. E aí... Então, mas você vai seguir uma coisa errada?
a manutenção, muita gente fala assim, tem que manter o trabalho, o profissionalismo. A manutenção, geral, não significa profissionalismo. Nesse caso, tinha que tirar, porque o risco é iminente. Não, eu concordo que tinha que tirar. Só que eu acho, o meu ponto é que o timing foi muito errado. Você deixou chegar até na véspera de final de campeonato para soltar. E aí você aumenta mais a pressão. Isso, é isso. Isso a gente concorda. O timing é errado, não só agora, como ao final da última temporada. Mas, na minha opinião, o contexto é muito maior, o problema é muito maior. São rupturas de filosofia. Você traz um Kudê, depois você traz um Filipão. Você tinha trazido o Cuca em substituição ao Turco. Então, são 4 treinadores com um modelo totalmente diferente de jogar. E aí, meu amigo, não aí mostra muito também como a gestão tem tomado más decisões aí em relação ao treinador. Você contrata treinadores com visões completamente diferentes. E aí mostra que você mesmo não está buscando uma identidade que combine com o Galo. Você contrata os caras não por estarem dentro da filosofia do Atlético. Você contrata caras para mudar a filosofia do time ali. Não, não é assim que funciona. O time tem que ter uma filosofia e contratar em cima dela. Né? Vamos seguir, rapaziada. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Atlético não é um fracasso porque chegou à final do Campeonato Mineiro, né? Mas é considerado uma frustração muito, muito grande, né? Frustração é melhor. Frustração é a melhor palavra.